Bem, a questão 17, ela trata de limites laterais. Então nós temos uma função definida por três sentenças. Então, observe que você tem um valor de referência, isso aqui é só um esquema. Você tem um valor de referência que é o 1. À esquerda do 1, ou seja, para x menor que 1, a função, ou melhor, a sentença que define a função é 4x mais 1. À direita, ou seja, para x maior que 1, a sentença é 3x menos 2. Observe que o fato de termos sentenças diferentes definindo a função à esquerda e à direita de um ponto, isso sugere que a função pode não ter o mesmo comportamento à esquerda e à direita. Então, para calcular o que se pede, foi pedido para calcular o limite com x tendendo a 1, a gente só pode fazer isso usando os limites laterais. Limites laterais. Então, vamos calcular o que se pede, que é o limite com x tendendo a 1. Para isso, precisamos calcular o limite dessa função quando x tende a 1. Vamos começar, digamos, pela esquerda. Vamos calcular o limite dessa função. Então, na verdade, existem três sentenças. A pergunta é, qual das três você vai usar para calcular esse limite com x tendendo a 1 pela esquerda, onde está implícito aqui, eu vou colocar em destaque aqui em vermelho, está implícito que aqui o x é menor que 1, né? Esse símbolo aqui esquerda, ou esse negativo aqui, sugere que você está analisando o comportamento da função à esquerda do ponto. Então vamos lá, isso daqui vai ser o limite. Qual das três sentenças define a função à esquerda? 4x mais 1, ok? Então você vai trocar f de x por 4x mais 1, com x tendendo a 1 pela esquerda. Bom, o que é que você vai fazer agora? Assim como você faz para calcular qualquer limite, você vai trocar o x por 1 nesse caso. Então, 4 vezes 1 mais 1, isso daqui vai dar 4 mais 1, e isso é 5. Esse é o resultado do limite à esquerda. Vamos calcular agora o limite dessa mesma função, agora com x tendendo a 1 pela direita. Onde aqui, embora não precise escrever, mas eu tenho a missão de colocar aqui para você que aqui está implícito que o x é maior que 1, né? À direita do 1. Então é x maior do que 1. Então, qual das três sentenças define essa função para x à direita de 1? É essa daqui, né? Essa daqui é o 3x menos 2. Então, vamos lá. Isso daqui vai ser limite de 3x menos 2 com x tendendo a 1 pela direita. Se eu falei esquerda antes, eu quis dizer direita. Bom, então isso daqui vai ser 3 vezes 1, 3 menos 2. Vamos fazer essa conta aqui. 3 vezes 1 menos 2. Isso daqui vai dar 3 menos 2. E isso daqui dá 1. Então observe que os limites laterais são diferentes. Isso sugere que não existe o limite dessa função quando x tende para 1. Porque para que o limite exista, os limites laterais devem existir e devem ser iguais. Ok? Então, como esses valores são diferentes, né? O limite, então, justificativo, isso daqui não existe, pois o limite dessa função quando x tende a 1 pela esquerda é diferente do limite dessa mesma função quando x tende a 1 pela direita. Essa função apresenta comportamentos diferentes nas vizinhanças do ponto. A resposta não existe.